determinar, prever a posição, sabendo a posição de uma partícula e a sua velocidade e a direção em que ela se movimentava, ele queria prever onde ela estaria num tempo futuro. E ele, com muitos experimentos, muita teoria, muitos cálculos, chegou à conclusão de que é impossível você prever o estado de uma partícula no futuro. Porque é impossível você saber o estado dessa partícula no presente. Quando você mede uma partícula, você precisa de uma ferramenta. Essa ferramenta tem um campo elétrico, tem um campo magnético. E esse campo magnético, por menor que seja, interfere no estado daquela partícula. Então você não vai saber exatamente onde ela está. Existe uma incerteza. Se você tiver como aprimorar essa medida, você vai ter mais precisão na posição dela, mas ao mesmo tempo você perde a precisão no cálculo da velocidade dela. Isso é muito importante, porque é um dos pilares da física quântica. Muitas ideias foram formadas a partir deste princípio. Louis de Broglie, um físico francês, chegou à conclusão que toda partícula obedece a uma equação que é determinada em que o seu comprimento de onda é determinado por uma relação entre a massa e a velocidade e mais um número constante. Então, na matemática, a gente aprende que quando você tem um número constante, ele não altera algum fator da equação, porque ele pode ser colocado em qualquer lugar, não vai ter alteração nenhuma. Ele só é um fator multiplicador ou divisor do resultado. Então, massa e velocidade, lembram do slide anterior, do Heisenberg? Era o que ele queria determinar, ou a massa ou a velocidade, ou a massa ou a velocidade, ou a posição do elétron, né? De uma partícula qualquer. Então, o de Broglie definiu que este estado da partícula é determinado por essa equação, mas que tem que obedecer a uma relação entre massa e velocidade. Ora, a gente aprende na escola que velocidade é espaço sobre tempo, certo? Posição por tempo. Então, se eu tenho uma indeterminação na velocidade e uma indeterminação na posição, então eu vou ter um erro nessa fórmula aqui. Ela é válida, mas ela contém um erro. Esse erro foi calculado por esse cara aqui, chamado Erwin Schrödinger. É um austríaco, em que nessa fórmula aqui ele tem esse psi, essa letra grega, psi, é a função de onda do francês, do de Broglie. Aqui ele tem uma relação com massa. Aqui ele tem a constante de Planck, que está também na anterior. E esse
aqui é uma diferença do erro do posicionamento da partícula lá do Heisenberg, o anterior. Tudo isso jogado numa equação dá essa salada aqui. Aquele japonesinho lá que eu falei no começo, ele disse que essa aqui é a equação mais feia que já foi inventada até hoje. Só que essa equação ela tem sempre, no mínimo, duas respostas. Como ela tem duas respostas, uma delas pode ser uma outra equação que também tem duas respostas. Então, se eu estou aqui e eu vou até aqui, eu tenho uma escolha para fazer no caminho. Essa escolha é a outra resposta. Eu posso sair daqui, para ir até ali e passar lá pela porta da saída. Existem infinitos caminhos que eu posso fazer para chegar no outro ponto, assim como uma partícula também tem. Então, este princípio também é muito importante para o que a gente vai ver depois. Também contrariando as ideias anteriores, se descobriu que uma partícula ela pode ter um comportamento corpuscular. Um comportamento corpuscular é como você atirar uma pedra numa janela. Então você joga daqui, o negócio vai, bate lá onde você queria construir uma boa pontaria. Um comportamento ondulatório significa que isso tem um erro para cima, um erro para baixo, ou um erro para um lado e um erro para o outro. Então esse objeto, ele não vai em linha reta, ele vai fazendo um zigue-zague. A gente sabe que quanto maior for este objeto, menor vai ser esse zigue-zague. Então a gente vê uma linha reta. Só que a gente vai ver que mesmo objetos muito grandes se comportam de maneira ondulatória. Então, esse fato provoca um movimento dos elétrons em torno do núcleo do átomo totalmente aleatório. Porque o elétron é uma partícula muito pequena, ele está envolto por um campo negativo, ele é uma partícula negativa. A gente aprendeu que negativo com negativo se repelem, polos iguais se repelem, então ele fica sendo jogado de um lado para o outro o tempo todo. Isso a velocidade da luz. Né? E aí nós vemos que, ao invés de ele percorrer o caminho deste ponto até este ponto, ele simplesmente some aqui e aparece aqui. Então ele se desmaterializa para se materializar em outro lugar. Isso é chamado de salto quântico. É tão usado por tanta gente esse termo salto quântico, que se refere a essa movimentação do elétron. Um elétron se movimenta, dá voltas nesse núcleo desse átomo 300 quatrilhões de vezes por segundo. Nós vamos ver para frente para que serve essa informação. Toda partícula, ela tem um movimento, por menor que seja, nós chamamos, por exemplo, de vibração. Uma coisa não está se movendo, mas está vibrando. Não está se movimentando, né, mas está vibrando. Essa vibração
ela tem uma frequência. Quantas vezes isso balança num determinado tempo? 10 vezes por segundo. Então nós dizemos que a frequência é de 10 Hz. Número de pulsos por segundo, número de ciclos por segundo. E aí nós vemos o seguinte: toda partícula, todo corpo em movimento provoca uma onda. Essa onda leva uma informação. Necessariamente toda onda leva uma informação. Toda partícula tem um movimento. Conforme o tamanho desse movimento, a amplitude desse movimento e a frequência dele, quantas vezes por segundo, ou por hora, ou por ano, quantas vezes num determinado intervalo de tempo, nós vamos chamar de frequência. Objetos muito grandes, se movendo em espaços muito grandes, provocam ondas muito grandes. Essa onda muito grande tem uma frequência muito pequena. À medida que eu vou diminuindo o objeto, diminuindo a amplitude desse movimento, esse movimento vai ficando mais rápido, mais intenso, vai tendo maior frequência. Maior frequência, maior energia, menor comprimento de onda. Então, essa onda que saía daqui para chegar lá, tem uma amplitude, tem um comprimento de onda muito grande. Uma onda que sai daqui para chegar aqui, ela tem uma frequência muito alta e um comprimento de onda muito pequeno. E nós vamos ver mais para frente que a matéria nada mais é do que uma onda, com um comprimento de onda mínimo. Então é como se fosse um corpo, é como se fosse uma energia concentrada, condensada num único ponto. Então essa onda não se propaga, ela se condensa. Então a matéria, o corpo, é um adensamento de energia. Dentre todas essas frequências aqui, tem algumas coisas que a gente conhece. Ondas de rádio, TV, VHF, UHF, onda de 1 metro. Micro-ondas. Olha só. Uma onda de 1 milímetro. Infravermelho. A luz. De todas as ondas que nós conhecemos, de todo o tamanho desse espectro aqui, que vai lá neste exemplo aqui, de 10 bilhões de metros, ou 10 milhões de quilômetros, até 1 metro, são milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. São 1 metro dividido por 10 quatrilhões. É o tamanho daquela onda ali, que nós chamamos de ultravioleta. São os raios... Opa, desculpa. Ultravioleta é outra coisa. São os raios cósmicos aqui. Então, essas são as ondas mais concentradas de maior frequência, maior energia. E daqui para lá a energia vai diminuindo. Então nós temos raios gama, raio X, ultravioleta, a luz.
está entre o infravermelho e o ultravioleta é luz visível para nós. 400 nanômetros é o comprimento de onda da cor violeta. 400 nanômetros é 1 metro dividido por 400 bilhões. 1 metro dividido por 400 bilhões. Quer dizer que em 1 metro você vai ter 400 bilhões de ondas. E se você tiver esse número, você vai ter o violeta. E se você tiver 700 bilhões de ondas em 1 metro, você vai ter o vermelho. Significa o que isso? Significa que existem ondas que nós não enxergamos. Tanto para o violeta, para o ultravioleta, acima do ultravioleta, quanto abaixo do infravermelho. Talvez energias não sejam visíveis. Talvez exista algum arranjo de partículas, de energia que nós não conseguimos ver. A ciência já sabe hoje que existe uma coisa chamada matéria escura. E tem uma outra coisa chamada energia escura. E quando se calcula, por isso é importante saber da importância de estudar os astros, as galáxias, as estrelas. Quando se calcula o movimento de uma estrela, que ela também tem movimento, se sabe que falta nessa conta alguma coisa. Essa alguma coisa é 76%. Então, a ciência hoje sabe que 76% do universo é visível. É a chamada matéria escura e a chamada energia escura. Nós temos só 24% observável, ou seja, dentro dessa sala, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós pisamos, é só 24% dessa sala, inclusive o que nós respiramos. Não precisa ficar com medo, não. Essa é a nossa molécula de DNA. O que será que ela tem a ver com o que eu falei antes? Olha só. A onda do meu pai, a onda da minha mãe. E tudo que está no meio aqui é a junção dessas duas coisas, dessas duas informações. E aqui, eu sou uma consequência desta onda que começou lá no início do universo. Que aqui na Terra começou antes do tempo dos dinossauros. Então toda essa sequência de coisas é que me traz aqui hoje para falar com vocês. Muita onda. Tudo é uma onda. Energia é onda. Matéria é onda. E nós, somos um conjunto de tudo isso. Um conjunto muito complexo, um aglomerado de informações, um aglomerado de fatos, de escolhas que nos trouxeram até aqui.
coloquei aqui para ilustrar isso uma frase conhecida do Chico Xavier. Eu cortei aqui um pedacinho, mas eu acho que a parte mais importante ficou aí. Então aqui ele fala dessa onda. Ele fala que o destino está sob o nosso controle, que nós escolhemos, atraímos, buscamos. E tudo que nós pensamos, eu só traduzindo para mim mesmo o que estou dizendo aí, tudo que nós pensamos gera uma onda, gera uma informação que vai nos trazer aquilo que nós queremos. E tudo que nós temos é aquilo que nós quisermos. Não é diferente do que nós buscávamos. Não é? Às vezes nós pensamos, mas tem coisas tão ruins na vida da gente. E quando a gente para analisar sobre esse ponto de vista, a gente vê que nada é ruim. Um acidente, uma doença, uma tristeza, uma angústia, ela nos leva a fazer novas escolhas e escolher novos caminhos e mudar a sequência daquelas ondas para que nós cheguemos em algum lugar lá na frente onde isso vai ser vantajoso, onde isso vai ser prazeroso para nós. Então, se eu tenho hoje algo de bom, esse algo de bom é consequência de tudo que aconteceu antes. Porque se alguma coisa lá atrás fosse diferente, esse algo de bom seria diferente hoje. Então, vamos reprogramar, vamos fazer um novo começo o tempo todo. Né? Olha só, lembra daquele desenho, daquela ilustração lá das galáxias? Aqui está em inglês, mas é fácil de entender. Essa linha central é a linha da galáxia, aquela que nós vemos no céu. A linha horizontal, o plano da Via Láctea. E aí nós vemos que o Sol orbita esse braço da Via Láctea, num ciclo que demora 26 mil anos. Então, em 26 mil anos, se ele saiu daqui para chegar aqui, ele fez também uma onda. Porque nesses 26 mil anos, esse braço da galáxia girou para um lado. Então, se o Sol estava aqui e ele subiu em relação ao plano, quando ele descer, esse braço já vai estar em outro lugar. Tudo junto. Então, olha só, não é só um elétron, uma partícula simplesinha que faz esse movimento senoide, que é chamado. Né? O Sol também. E nós vamos ver que as galáxias também. Agora, qualquer corpo, lembra lá do francês, do Debré? Qualquer corpo em movimento tem uma frequência, tem um ritmo, tem uma amplitude, gera uma onda. Essa onda carrega uma informação. Então, nosso sistema solar todo, percorrendo a sua órbita ao redor do braço de Órion da Via Láctea, ele emite uma informação. Ele carrega uma informação. Essa informação é um conjunto de tudo o que acontece aqui, de tudo que acontece dentro desse sistema solar. É um conjunto, uma combinação dessas ondas todas. Tem um cara chamado Alain Aspect, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente.
esse conceito de informação não local. Informação local, definida por Albert Einstein, é uma possibilidade de você prever, de novo, o problema da previsão lá do Heisenberg. Então você pode prever uma coisa que está num determinado ponto, quanto tempo ou que distância ela vai percorrer para chegar num outro ponto. Então aqui eu falei das informações, né? Essas ondas eletromagnéticas se comportam de uma maneira parecida com as ondas mecânicas, que o melhor exemplo que nós temos é o som, né? Então todas essas informações aqui são carregadas por ondas, né? O Einstein definiu que o limite dessa informação era a velocidade da luz. Então, por menor que seja, existe um tempo para que uma informação saia de determinado ponto para chegar em outro. Agora, segundo ele, não é possível que nada viaje mais rápido que essa velocidade da luz. Então, existe esse tempo entre uma coisa, entre um evento e outro, que esteja nessa onda. Só que tem uma coisa. Na época do Einstein, no começo do século XX, eram desconhecidas para a ciência a maioria das partículas, e principalmente o comportamento delas. Então, muita coisa que foi estudada depois veio mudar um pouquinho essa ideia aí. E é isso que nós vamos ver aqui. Esse cara aqui, o Alan Aspect, em 1982, ele fez um experimento para mostrar o seguinte: dentro do mesmo sistema, duas partículas não podem ter a mesma combinação de movimento, elas não podem carregar a mesma informação, elas não podem produzir a mesma onda. Uma vai produzir uma onda e outra produz uma onda um pouquinho diferente. Por menor que seja essa diferença, existe essa diferença. Agora, a melhor aproximação que pode existir entre essas duas partículas é uma sincronia de movimentos. Você imagina que uma gira no sentido anti-horário e outra no sentido horário. Então existe uma lei da física chamada princípio de exclusão de Pauli, em que não pode existir duas partículas com a mesma combinação de movimentos. Então, se tudo for igual, uma tem que girar de um lado e